Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Breno Pastório. Como você já deve imaginar, eu gosto muito de fumar charutos, desse mundo da degustação. E eu criei esse canal aqui para isso, para compartilhar tudo que eu aprendi nesse tempo aí. E tentar ajudar de alguma forma você que está começando, ou até mesmo você que já fuma há algum tempo, a ter experiências melhores, a ter sempre mais conhecimento, né? Porque isso é um mundo muito vasto e sempre a gente aprende alguma coisa nova. Então é sempre interessante a gente estar buscando mais, compartilhando também, que é o que eu acho muito importante. Então, como você deve ter visto, até o momento eu postei bastante vídeos sobre charutos, mas num futuro próximo eu espero conseguir trazer conteúdos mais variados sobre outros gostos meus, sobre alguns hobbies, enfim, compartilhar um pouco mais da minha vida no geral, não somente desse mundo da degustação de charutos. Então, o que eu tenho para compartilhar hoje é o seguinte: eu sei que é muito fácil no mundo dos charutos, principalmente para quem vai começar, de você ter uma experiência ruim no começo. Então o vídeo de hoje é para te dar algumas dicas, tá? Bem importantes, que vão te ajudar bastante a você ter uma experiência muito boa no começo, a você não passar mal, não acabar de repente se desgostando disso já na primeira vez e por conta disso aí não continuando nesse mundo. Eu quero deixar claro também, sempre lembrando a vocês, que tudo que eu falo aqui de forma alguma são regras, são coisas extremamente corretas, não é isso, tá? Até porque eu acho que nesse mundo tudo é meio relativo. O que pode ser bom para mim pode não ser bom para você e etc, etc. Mas a questão é que, assim, as dicas que eu vou dar hoje são coisas que eu aprendi ao longo do tempo, algumas coisas que eu aprendi com outras pessoas, algumas coisas que eu aprendi eu mesmo errando e depois eu vi então que poderia ser feito diferente ou que poderia ser feito de forma melhor. Então, eu acho que se você levar em consideração essas coisas que eu vou te dizer hoje, é bem provável que você tenha uma experiência muito boa no começo, porque como eu disse, é muito fácil de você passar mal, de você ter uma experiência bem ruim. Mas indo direto ao ponto, algumas dicas que eu tenho para passar são bem discretas, vamos dizer assim. Você pode até parecer besteira ou que elas não tenham tanta importância assim. E a primeira delas, inclusive, ela é um pouco relativa assim para cada pessoa, mas eu acredito que sim, se você levar em consideração isso, vai fazer total diferença na sua primeira experiência. E geralmente quando uma pessoa vai começar a fumar charutos, ela se preocupa bastante em qual charuto que ela vai fumar, que tipo de charuto, né, que tamanho, enfim, isso é muito importante, mas essa não é o primeiro ponto que eu acho que deve ser levado em consideração, tá? Mas levando em conta que você já comprou o seu charuto, que você já programou mais ou menos quando que você vai fumar, algumas coisas que eu acho bem interessante você levar em consideração, tá? A primeira delas, reserva um bom tempo para você fumar o seu charuto, tá? Não vá com pressa, com o tempo contado, porque não vai dar certo, eu te dou 100% de certeza, tá? Outra coisa que pouca gente fala, eu sempre recomendo que você esteja bem alimentado, não só para você fumar o seu primeiro charuto, mas sempre, tá? Porque o charuto com certeza vai te baixar a pressão, vai te dar ânsia de vômito, e isso eu te garanto, não vai ser nem um pouco legal na sua primeira experiência, tá? Outra coisa, quando você for degustar o seu primeiro charuto, eu gosto de dizer que você precisa tirar férias da sua vida inteira, tá? Pelo menos por umas 2 horas aí você vai deixar o seu celular de lado, vai esquecer que ele existe, vai esquecer dos seus problemas, vai esquecer das contas que você tem para pagar, tá? Agora vai ser o teu momento especial. Você vai pegar o seu charuto e vai degustar ele com plenitude. Você e o seu charuto, ninguém mais, tá? Essas dicas, por mais simples que possam parecer, como eu disse, elas vão fazer total diferença, tá? Ter bastante tempo sobrando, estar bem alimentado e esquecer do resto do planeta, tá? Esquece, é você e o seu charuto, e eu te garanto, vai ser uma experiência com certeza muito melhor do que a de muitas pessoas por aí.
Como você deve ter visto no título do vídeo, né, é um vídeo com 7 dicas principais, gerais, mas eu não vou ficar numerando elas, tá? Porque eu acho que todas elas são importantes, tá? E eu não vou me prender a esse número. Eu acho que dentro delas até tem algumas ramificações que você pode entender como mais de uma dica ou não. Enfim, a questão é que as dicas que eu separei aqui são bem relevantes, e então eu vou ir falando conforme eu acho que elas se encaixam melhor, não numa ordem certa, tá bom? Como eu disse, tendo em vista que você já escolheu o seu charuto, se você ainda não escolheu, a dica que eu sempre dou e que todo mundo sempre dá, e que essa na verdade é a mais básica de todas e que é sempre válida, tá? O tipo de charuto que você vai escolher para sua primeira experiência. Nós sempre recomendamos que seja um charuto suave, porque o seu paladar, todo o seu sistema degustativo não está acostumado com o tabaco puro, né, que é o charuto. Então, a gente sempre recomenda que seja um charuto suave, porque ele não vai te agredir a boca, vai te proporcionar uma experiência então bem discreta para começar. Então, um charuto suave e que de preferência não seja muito grande. Porque como eu disse, você tem que reservar um bom tempo para fumar, porque você não sabe de qual a sua frequência de puxadas que você vai dar no charuto, porque isso é uma coisa que se aprende com o tempo, né? E que é um pouco pessoal de cada um. Então tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos. Por isso que eu digo, então não é interessante você comprar logo de cara um charuto muito grande, porque provavelmente você não vai conseguir fumar ele inteiro, você vai acabar enjoando aí no meio do caminho e vai acabar desistindo. Então não é interessante, né? Até porque isso seria rasgar dinheiro. Então, tendo escolhido o seu charuto, reservou um momento lá, se preparou, teve uma boa alimentação, é muito importante também que você saiba fazer um bom corte e um bom acendimento, tá? Sem muitos devaneios, sem entrar muito nisso, mas eu tenho vídeos já aqui no meu canal sobre como cortar e como acender charutos. Eu vou dizer assim, ó, existem técnicas que melhoram a qualidade do seu corte e do seu acendimento, tá? Mas o trivial não é complicado, é relativamente simples, tá? É cuidar para fazer um corte sem esmagar o charuto para não apertar o fluxo dele, e na questão do acendimento é não jogar calor em excesso, né? É acender com calma, com cuidado, sem gerar labaredas, que com certeza o seu charuto vai ficar bem acendido. E claro, aí existe a questão de com o que você vai acender, né? A gente sempre recomenda que seja um isqueiro do tipo maçarico, porque é um sistema mais fácil de se acender o seu charuto, e que ele tenha o gás butano, né, que gera aquela chama azul, porque essa não vai impregnar o seu charuto com odores e com gostos que você não quer, né. Mas enfim, outro ponto importante também, que já entra na dica 4 aí, é você cuidar depois que você acendeu, se o seu charuto realmente foi bem acendido, porque às vezes a gente acende e ele fica laranjinha, né, quando você puxa, mas tem que cuidar se ele acendeu por completo. Uma questão de um estudo um pouco mais a fundo dos charutos é que a parte do meio dele, o miolo, as folhas do meio sempre têm uma menor combustibilidade. Ou seja, essas folhas queimam mais devagar e elas também demoram mais para acender consequentemente. Então às vezes você acende o seu charuto nas bordas, você puxa, se você cuidar a cinza, você vai ver que somente as extremidades estão acesas. Então é legal você cuidar aí, ou dar uma olhadinha no espelho, ou dar uma puxada no charuto e virar ele ligeiro para olhar, para você ver se o miolo dele, a parte central dele, realmente também está acesa. Isso é bem importante, porque se você acender só uma parte do seu charuto, você vai receber só uma parte dos seus sabores e dos seus aromas. Então é um cuidado importante que tem que se ter, né? Afinal, o charuto é para ser fumado por completo e não apenas uma parte dele, né? Como eu fiz um breve comentário no começo do vídeo, cada pessoa, ao passar do tempo, com mais experiência, com mais charutos que ela fumou, vai entendendo qual que é a sua frequência de puxadas, né? De puxadas do charuto. Mas tem que ser levado em consideração que não é apenas uma característica pessoal de cada pessoa, porque isso influencia na qualidade da sua experiência. Por que eu estou falando isso? O charuto, ele trabalha com combustão, né? Com queima. E quando você trabalha de uma forma muito rápida, quando você puxa muito o charuto, quando você faz puxadas muito intensas, muito fortes, o seu charuto acaba por esquentar demais. E o que acontece? O charuto nada mais é do que folhas de tabaco enroladas, e quando você
esquenta demais ele, quando você eleva muito a sua temperatura, ele acaba aqui passando por cima dos sabores. Imagina assim, as folhas de tabaco enroladas ali, o charuto em si, ele vai te proporcionar alguns sabores mais evidentes, que são mais notáveis no seu charuto. Porém, ele tem muitos sabores e muitos aromas que são mais discretos, que você tem que tomar mais cuidado para perceber, tem que tomar mais atenção para conseguir perceber. E aí quando você esquenta muito o charuto, acaba que essas nuances, esses aromas mais pequenos, mais voláteis, são totalmente sobrepostos, você não vai mais sentir. E aí acontece o que? Quando você puxa demais o seu charuto, você vai começar a sentir que ele fica muito forte, que ele começa a pegar um gosto de carbonização, porque realmente é o que está acontecendo. Ele vai ficar muito quente, vai queimar por completo, vai acabar gerando uma sensação de que você está só inalando fumaça, que você não está degustando o seu charuto. E é exatamente isso que vai acontecer. Por isso que eu sempre indico, recomendo, que você comece devagar. Se você fumar muito devagar, é claro, o seu charuto vai acabar apagando, isso não é interessante. Tem que se descobrir o meio termo. Por isso que eu sempre recomendo aí, entre cada puxada, você esperar em torno de 20 a 30 segundos. Eu acho que é um tempo relativamente interessante para o charuto dar uma esfriada depois da puxada que você deu, mas que ele não esfrie tanto a ponto de apagar. Então, conforme for passando aí, você vai aprendendo, vai pegando o seu jeito. E também, é claro, isso muda de charuto para charuto, né? Existem várias bitolas, né? Várias espessuras de charuto, vários tamanhos. Então tudo isso varia, né? E de cada tabaco para cada tabaco também. Mas sempre vai existir um meio termo interessante que você vai aprendendo com o tempo e que você vai perceber que o seu charuto não vai esquentar demais e também não vai apagar. Esse é o momento ideal, né? A fumada ideal, na qual o seu charuto vai sempre se manter constante, não vai amargar, não vai ficar forte e vai te entregar os sabores com uniformidade, tá? Então, cuida para não dar puxadas muito fortes e nem muito rápido. Cuida para não fumar o seu charuto muito rápido, tá? Isso vai ser um grande diferencial também na sua primeira experiência. E não só na primeira, mas em todas as que você fizer. Uma outra dica simples e que também poucas pessoas falam sobre isso, mas que faz diferença no seu charuto, talvez nas primeiras vezes você não leve isso tanto em consideração, até porque também é uma questão de pessoa para pessoa, mas isso faz diferença e eu vou explicar o porquê. Não vou entrar muito a fundo nesse assunto porque é um tanto complexo, mas eu vou explicar o porquê, né, dessa dica ser importante. Nós sabemos que tem pessoas que quando vão fumar charuto salivam mais e outras que salivam menos. E a saliva é uma questão um pouco complexa. Por que eu digo isso? Uma pessoa que saliva muito quando fuma, você pode ver que onde ela coloca a boca, todo o charuto fica molhado. E isso impacta de forma muito negativa no charuto. Por quê? O charuto tem uma característica que se chama higroscopia, tá? O charuto, de certa forma, nós podemos comparar ele com uma esponja. Tudo que está ao seu redor, ele absorve. É por isso que o charuto precisa de muita umidade, tá? Porque você coloca ele num ambiente com umidade e ele vai puxar para ele. Porque ele necessita disso, ele não pode ficar seco. Então o que acontece? A sua saliva é umidade pura, ou seja, se você saliva demais, ele vai absorver toda essa umidade e vai acabar criando uma barreira lá na parte de trás onde você coloca a sua boca. Ou seja, imagine que toda a fumaça do charuto tem que passar pelo seu corpo, né, até chegar na sua boca. Com essa característica higroscópica e com você salivando no charuto, tudo isso vai ficar aportado, vai ficar acumulado ali no final do charuto. Isso cria uma barreira e começa a se criar resíduos. Ou seja, imagina que a fumaça está vindo quente e aí ela dá de encontro com essa parte mais fria e mais úmida na ponta do charuto. Toda essa fumaça, todos os seus óleos essenciais vão se acumular e vão se decantar no final do charuto. Isso vai acabar criando uma sensação de amargor, vai mudar completamente os sabores e aromas do charuto. E conforme for passando, conforme for chegando mais para o final, tudo isso vai se intensificando. E o seu charuto, eu tenho certeza absoluta, ele vai ficar muito ruim de ser fumado. Mais uma dica interessante, essa é a última dica que eu tenho para passar hoje,
É uma coisa que muitas pessoas me perguntam, né? Com que eu harmonizo tal charuto, determinado charuto? Com qual bebida? Com café, com uísque, com cerveja ou sei lá o que. Como eu já disse no começo do vídeo, nada do que eu falo aqui é uma lei, é uma regra a ser seguida. Não. Isso aqui são experiências, são coisas que eu aprendi ao longo do tempo, que eu julgo serem interessantes e serem importantes na hora de você fumar um charuto. Mas essa é a minha opinião. Você vai ter a sua opinião, o seu amigo vai ter a opinião dele, enfim, todos nós estamos aqui para aprender, para compartilhar e para que você possa, por exemplo, pegar o que eu te falei, pegar o que seu amigo falou e o que seu outro amigo falou e você criar a sua opinião. Tá? É assim que deve ser. É assim que se compartilha conhecimento e que se aprende e que se evolui. Então, quanto à harmonização com bebidas, eu sempre digo assim, fuma o seu charuto acompanhado da bebida que você mais gosta, não importa qual seja. Mas que existem algumas coisas que podem não ser mais ideais, vamos dizer assim, ou mais adequadas, existem. Por exemplo, se você comprou um charuto de Fortaleza Suave, tá? Que é o que a gente imagina que você vai comprar, ou que uma pessoa iniciante vai comprar para iniciar nesse mundo. Se ela gosta muito de tomar whisky e ela quiser harmonizar esse charuto com esse whisky, não tem problema nenhum. Ela vai fazer a experiência dela, provavelmente vai ser bom porque ela gosta, né, já de whisky, mas existe um porém a ser levado em conta. Quando se fala em harmonização, a gente sempre fala em tentar equilibrar uma coisa com a outra. Por exemplo, como eu disse, um charuto suave seria interessante que você harmonizasse com uma bebida também suave, ou seja, água, chá, café, uma cerveja do tipo Pilsen, né, Lager, que ela não gere um impacto de sabor muito forte na sua boca, porque isso vai sobrepor todos os aromas e sabores do seu charuto. Agora, se você for fumar um charuto forte, tá, de fortaleza média a forte, aí sim eu concordo que seria interessante você tomar um whisky ou de repente um rum, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Você tomando um whisky com um charuto suave, você toma o whisky, aí você vai fumar o seu charuto, parece que ele vai ficar sem sabor, ou que você vai sentir o sabor do whisky e não do charuto, porque é o que acontece, uma coisa sobrepõe a outra. Então, o que eu digo? É interessante você levar em consideração isso, né? Tentar harmonizar uma coisa mais equilibrada, mas não é nenhuma lei. Se você gosta de fumar um charuto suave com uma bebida mais forte, não tem problema nenhum. Sempre a gente tem que pensar na experiência que a gente vai ter. Se eu vou gostar, é o que importa. Pessoal, esse vídeo foi, de certa forma, um dos últimos de uma pequena série que eu fiz, digamos assim. Eu não numerei ela ainda, eu vou criar uma playlist com ela aqui, mas eu não chamei ela de série. Mas de certa forma foi assim, porque eu tentei criar e postar aqui uma sequência de vídeos em que fosse mais ou menos a jornada de quem está aprendendo, quem está querendo começar a degustar charutos, tá? Eu postei vídeos sobre como escolher os primeiros charutos, postei vídeos sobre o que avaliar na compra dos primeiros charutos, tá? Para saber se você está comprando um charuto de qualidade boa, que está apto e que está com qualidade para ser fumado. Então, teoricamente, esse vídeo aqui seria o vídeo final dessa primeira jornada aí de quem vai começar a fumar charutos, tá? Ele vai aprender a escolher, vai aprender a avaliar, vai aprender a degustar um charuto e vai agora ter algumas boas dicas aí sobre o que fazer e sobre o que não fazer na sua primeira experiência, porque eu acho que essa é o ponto principal. Eu já vi muitas pessoas que tentam começar a fumar charuto, mas não dá certo, aí elas passam mal na primeira vez, acabam se desgostando e nunca mais querem nem saber de charuto. Mas às vezes por uma besteira, por um descuido dela ali, que foi que ela teve essa primeira experiência ruim. Então, de repente, se ela tivesse esse conhecimento e algumas dicas assim, provavelmente ela teria gostado e teria continuado degustando seus charutos sem problema algum. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma valia para vocês. Espero que vocês comentem aqui embaixo se gostaram, se não gostaram, mandando dicas, discordando de mim ou concordando, tá? Como eu disse, esse canal aqui não é para criar regras, não é para criar leis, tá? Eu tô aqui para compartilhar o que eu aprendi, o que eu sei, compartilhar a minha opinião, tá? Mas eu respeito a opinião de cada um.
E inclusive eu gostaria muito de que vocês comentassem e sobre essas dicas, comentassem sobre as experiências que vocês já tiveram, tá? De repente você teve uma experiência diferente aí e fez algo diferente do que eu falei aqui e que deu super certo para você. Eu gostaria muito de ler, gostaria muito de conversar. Isso aqui eu quero sempre transformar em uma espécie de debate amigável, tá? E não como alguém que está dizendo para você o que é certo e o que é errado. Até porque eu não sou o dono da verdade, tá? Eu sempre gostei de aprender com quem eu posso e aprender muitas vezes comigo mesmo, porque várias experiências que eu já tive também ruins, depois eu acabei mudando ou aprendendo alguma coisa diferente. Inclusive, se você olhar aqui no meu canal, tem alguns vídeos interessantes aí de algumas coisas um pouco inusitadas, tá, que eu já fiz para, digamos assim, resolver algumas situações relacionadas a fumar charutos que eu não tinha nem ideia de que poderiam ser feitas, tá? Então te convido a conhecer os meus outros vídeos e também a me dar mais sugestões de vídeos para fazer, dúvidas que vocês tenham, enfim, qualquer coisa. Então, meus amigos, deixo um forte abraço para vocês. Convido vocês a conhecerem a minha loja de charutos e acessórios, tá? O link está aqui na descrição, junto com o meu Instagram e o meu Facebook, tá? Se você tiver interesse, me siga nas minhas redes sociais, eu agradeço muito. Peço também que você, se gostou do vídeo, deixe um like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante. O YouTube não gosta de compartilhar vídeos que não tenham sido aprovados pelas pessoas. Então, quanto mais vocês curtirem, mais vocês comentarem aqui, mais o YouTube vai ver que o conteúdo é relevante e mais pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo. Então, mais dessas informações poderão ser compartilhadas com outras pessoas. Então, agradeço muito se vocês puderem fazer isso. Um abraço e até a próxima.